Ela diz assim: Bom dia, Diego. Sou casada há 15 anos, 15 anos. Temos um filho e em dezembro ele conheceu a OM. Para quem não sabe o que é, OM é outra mulher. E como estávamos brigados, eu não percebi nada. Não percebi nada, só quando ela me mandou fotos deles dois. Isso já em junho. Eu fiquei péssima. Porém, ele me pediu perdão e eu resolvi ficar com ele. Foi aí que ele me contou que me traiu várias vezes com várias mulheres. E ele ia em casa de prostituição. Eu fiquei arrasada, mas resolvi perdoar. Ficamos um tempo tranquilos e eu erradamente fiz de tudo para agradar ele. Indo aos lugares com ele, bebendo, bebendo e etc. Foi aí que descobri novamente que ele estava com ela. Então ele disse que estava apaixonado e não queria mais ficar comigo. Foi aí que eu conheci o manual do casamento. Então aprendi que era para deixar ele ir. E assim fiz. Pedi perdão a Deus por tudo e comecei a deixar ele trabalhar em mim. Um tempo depois, a OM me ligou me pedindo perdão, falando que não conseguia dormir e que Deus tinha falado com ela na igreja. Observação, ela está afastada da igreja, porém vai às vezes. E eu a perdoei. Quando eu cheguei em casa, meu marido estava possesso. Disse que eu era maquiavélica e que estava tramando contra ele, entre outras coisas. E pegou as coisas dele e foi atrás dela. Nesse dia ela não quis. Então ele voltou revoltado, me humilhou, falou coisas horríveis. 2 dias depois, eles voltaram. Eu continuei firme com Cristo e fazendo o que estou aprendendo. Meu aniversário foi semana passada e ele foi viajar com ela. Eu passei a noite chorando, a ponto de desistir do meu casamento. Mas no outro dia Deus me fortaleceu novamente. Hoje estou só e ele mandou mensagem que virá pegar nosso filho para sair. A minha pergunta é: como devo agir com ele? Como devo orar ao Senhor? Não quero mais chorar. Me ajude a entender tudo isso. Obrigada. Janaína. Ok. Deu a entender, família, toda a situação? Agora, vamos nos atentar ao que ela pediu de aconselhamento, né? Ela pediu de aconselhamento que ela não quer mais sofrer, não quer mais chorar e como ela deve lidar com ele e orar em relação a essa situação. Janaína, vamos entender uma coisa. O adultério não é uma aventura. O adultério não é uma busca pela felicidade. O adultério não é uma opção quando o casal está brigado, como vocês estavam. O adultério é um pecado. Existem forças das trevas que trabalham a fim de levar com que as pessoas adulterem. A Bíblia identifica que o adultério causa cegueira, que o adultério causa destruição, que o adultério causa falência, que o adultério causa loucura, que o adultério leva a pessoa ao inferno. A pessoa ela é acometida de um estado psicológico neurótico a ponto de você achar que ela ficou louca pelos comportamentos. Quando nós olhamos a situação, e a Bíblia agora diz que tanto o seu marido quanto essa mulher que estava com ele, ambos estavam sobre os mesmos sintomas. Eu fico pensando assim, a pessoa se relaciona com o teu marido, o que já é algo feio, o que já é algo que não é bem visto na sociedade, é algo que é desmoralizador, sabe? É algo que é baixo, é algo que você tem vergonha de contar para a mãe, para o pai. E essa pessoa tem a capacidade de bater fotos e mandar para você. Presta atenção. Tamanho da loucura dessa pessoa.
Em outro momento, essa pessoa é capaz de te procurar e de te pedir perdão. 2 dias depois, ela volta com o seu marido. O seu marido é capaz de permitir que ela mande fotos, que ela te exponha, que ela te humilhe, e ele ainda por cima grita com você, briga com você, te abandona, te humilha. E quando ela decide terminar com ele, ele briga com você. Presta atenção, o que eu estou querendo dizer com essa narrativa? Eu não sei se você releu o seu e-mail para ver como tudo isso parece ser uma história de ficção. Aqueles roteiros mais estrúxulos que a gente vê em Hollywood, sabe? Que você olha e pensa assim, gente, isso não existe. Que história ruim, que história de mau gosto. Mas sabe o que acontece? Se eu perguntar aqui no chat agora, todo mundo que está aqui, todo mundo que experimentou o adultério na vida do cônjuge vai dizer que viu praticamente as mesmas semelhanças, sabe? Praticamente as mesmas coisas. O que significa isso? Significa que quem está no adultério parece que ele segue um protocolo do adultério. Ou seja, teu marido ele está possuído do espírito do adultério. Ou seja, o que ele fala hoje, amanhã já não faz sentido, sabe? Os princípios de felicidade, de prazer, do certo e errado na cabeça dele não está funcionando. Por causa disso, é como se você olhasse para ele e visse uma pessoa com demência, sabe? Um demente mental, literalmente. Uma pessoa que baba, sabe? Uma pessoa que pega a nota e rasga. Literalmente, porque quando ele pega um dinheiro e gasta no motel para presentear uma amante, o que ele está fazendo é isso, ele está dando joia aos porcos, sabe? Uma pessoa louca. De você olhar e falar assim, meu marido virou um louco varrido. E agora eu te pergunto, você vai se importar com um louco varrido? Você vai ficar contrariada com isso? Você vai ficar nervosa com isso? O homem está doido, sabe? Está possuído. Não faz sentido você se chatear, você se estressar. Porque a impressão que eu tenho é que, aparentemente, quando nós nos estressamos com quem está no adultério, parece que a gente está rebaixando no mesmo nível, sabe? Então, assim, Diego, mas é muito difícil distinguir. Eu sei que é. E é por isso que você precisa buscar em Deus. É por isso que você precisa diariamente se alimentar daquilo que Deus te concede nesse deserto. Para que você tenha essa raiz, essa base. Para que você pise em solo firme. E saber que não compensa você se chatear com ele. Não compensa você bater boca com ele. Não compensa você se estressar com ele. Não compensa você pedir para ele voltar. Não compensa você tentar adverti-lo do que ele está vivendo. Nesse momento não compensa. Então sabe o que é que você faz? Ignora. Deixa aí, sabe? Deixa ele viver a aventura que ele está vivendo. Quem vai convencê-lo do pecado chama-se Espírito Santo. E é a palavra que diz isso. Pode ser que em um dia o Espírito Santo queira usar você. Pode ser. Mas quando esse dia chegar, o Espírito Santo vai agir em você. Você não precisa se colocar à disposição. Você não precisa todo dia ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, eu te amo, eu não sei o quê. Você não precisa. A hora que o Espírito Santo precisar de você, ele vai te chamar. Ele vai te usar. Você não precisa ficar o tempo todo à disposição. Agora, como orar? Ore pedindo a Deus perdão. Pedir perdão, Diego, mas foi ele que adulterou. Calma. Você esteve com ele esse tempo todo. Talvez você poderia de alguma forma ter adverti-lo, ter orientado, ter instruído, a fim de que ele não caísse nesse pecado. Ou seja, de uma certa forma você tem responsabilidades. Então peça perdão a Deus por isso. Segundo, peça misericórdia, para que Deus tenha misericórdia dele.
Porque a palavra do Senhor diz que aquele que comete adultério se transforma em inimigo de Deus. Presta atenção. Nós, que somos os filhos de Deus, achamos tão difícil a vida nesse mundo, não é verdade? Quantos filhos de Deus estão aqui agora no chat, ó? E a vida é difícil. Agora imagina para quem é inimigo de Deus. Você ama teu marido? Então ore por ele. Clame a Deus que tenha misericórdia dele, sabe? Deus vai deixar de aplicar justiça? Não vai. Se teu marido aceitar misericórdia, tudo bem. Mas se não aceitar, Deus vai trazer justiça, sabe? É simples assim. Então, fique tranquilo em relação a isso. Acalme o seu coração em relação a isso, tá bom? E esse seria o conselho que eu tenho para te dar em relação a isso, tá bom?